Nasci há muito tempo atrás, praticamente 80 anos, numa fazenda isolada, no Grande Sertão Mineiro. Eu morei na fazenda 10 anos, sem nunca ter ido a uma cidade. Conheci alguns vizinhos que moravam longe. Aprendi a ler e escrever com meus pais. E de madrugada, eu me lembro, levantava de madrugada para, com meu irmão Cristiano, nós íamos tirar leite das vacas. E nós tínhamos buscado no pasto, na tarde, no interior. E durante o dia eu passeava muito, lia Tesouro da Juventude. Nós nadávamos, havia cachoeiras lindas, águas claras, cercadas de garças rosas. A minha vida no início foi muito romântica. Meu pai era muito estudioso, era um fazendeiro culto, Protásio Pena. Minha mãe era uma intelectual itabirana, Regina Alvim Drummond Pena. E ele falava assim, lá longe ao mar, se um dia vai conhecer o mar. Eu me lembro também muito que ele falava assim, preste atenção que tudo se entrelaça no todo, busque sempre entender o conjunto. E isso marcou muito minha vida, eu sempre busquei visão de conjunto das coisas. Quando eu tinha 10 anos, eu fui a Curvelo, primeira vez, fazer o exame escolar para diploma. Em seguida, fiz o ginásio em Curvelo, Liceu Mineiro. Liceu Mineiro, até hoje um ginásio tradicional em Curvelo. Moramos lá 5 anos. Aí viemos para Belo Horizonte. Minha mãe, Regina Alvim Pena, a minha mãe é sobrinha neta do Cesário Alvim, foi o primeiro governador de Minas, essa coisa. E meu pai é sobrinho neto do Afonso Pena, curioso, ambos são sobrinhos netos, né? Afonso Pena e Cesário Alvim, eu tive muita marca, porque eu ouvia falar muito nesses homens, homens de espírito público, políticos importantes em Minas. E depois, ainda lá na fazenda, em Curvelo, eu conheci muito Guimarães Rosa, que era daquela região, né? Escreveu, um dos contos ele escreveu na fazenda de meu pai, da Sagarana. E quando eu ia a Itabira, minha mãe visitava muito a mãe do Carlos Drummond, que era parente dela, prima próxima. E mais tarde, quando já em Belo Horizonte, a mãe do Carlos Drummond morava aqui no Hospital São Lucas, estava meio doente, essa coisa, morava lá. Eu ia lá com minha mãe, lá encontrar Carlos Drummond. Então eu tive uma marcada influência também de Guimarães Rosa e Carlos Drummond. É curioso, o Guimarães Rosa representando o sertão, onde eu nasci, e Carlos Drummond representava a mineração, de onde eu vim. Então eu sou uma mistura, qualquer coisa, eu tenho profundas marcas de sertão e de mineração. Meu pai queria que nós estudássemos no curso superior, né? E naquele tempo o curso científico de hoje era feito na própria escola. Então havia escola de medicina, engenharia, e eu tinha tendência para diplomacia, porque eu tinha um tio que era diplomata muito importante na ocasião, irmão de minha mãe, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Do outro lado, meu pai queria que eu fosse ser médico. Olha, eu não gostava de sangue. Quando eu fui na escola de medicina, primeiro dia, eu vi o necrotério da escola com tanques, cadáveres boiando. Saí dali direto. Liguei para meu pai falou, bom, então você estuda engenharia. Fui na escola de engenharia, estava tudo limpinho, bonitinho. Eu falei, bom, então eu estou entre engenharia e diplomacia. Diplomacia, eu tinha de ir embora, eu tinha de viajar, tinha de ir para o mundo. E tão logo nós mudamos para cá, um mês depois, morreu o meu irmão abaixo de mim. Então fui ser engenheiro. Estudei engenharia 7 anos na escola. E tinha muito bons colegas, até hoje eu lido com muitos deles, eu tive colegas que deram grandes empreiteiros, grandes engenheiros, grandes projetistas, eu me orgulho muito da minha turma, a escola era muito boa. Formei dia 19 de dezembro de 48, dia do meu aniversário. Dia 27 de dezembro eu estava em barraca, na beira do Rio Doce, em Aimorés, construindo ponte. Eu fui contatado pela Rio Doce e ela contratou 10 engenheiros aqui da minha turma. Fomos 10 para lá. E eu fui designado para ser residente da construção de uma ponte à margem do Rio Doce, na cidade de Aimorés, perto de Aimorés, onde havia índios, havia febre amarela, havia ladrão de cavalo e delegados matavam ladrões de cavalo. Era uma coisa terrível, pesado, chovia como que. Eu passei o ano novo numa barraca debaixo de chuva, construindo a primeira ponte da minha vida. Mas um ano depois, construindo uma outra ponte, eu sofri um seríssimo desastre. Eu estava com Eliezer Batista, muito conhecido aí, vocês conhecem muito, um macaco selado de fábrica, quebrou o selo, caiu uma viga de cima da ponte, matou 2 pessoas, me atingiu. Fiquei 6 meses entre a vida e a morte. Fiquei surdo do ouvido direito, completamente surdo, um defeito na vista, e alguns falam que eu fiquei meio biruta desde então. Eu morava em Governador Valadares. Foi uma das grandes sortes da minha vida, porque Valadares era uma cidade pioneira, uma cidade
corajosa, atrevida, um pouco diferente do estilo clássico mineiro. Não era nem sertão nem mineração, era mundo, porque lá estavam muitos americanos, havia muita mineração lá na ocasião. O problema era exportar minério de ferro para os Estados Unidos. Então lá eu recebi uma forte influência do espírito americano, digamos assim, e marcou muito a minha vida. E tem outro fato que marcou muito a minha vida, em Valadares, é que lá eu conheci Israel Pinheiro e Júlio Soares. Lá em Valadares eu conheci Israel Pinheiro e Júlio Soares, dois homens que marcaram muito a minha vida. O Júlio Soares, então, nem se fala, o Júlio foi meu chefe direto muito tempo, e o Israel Pinheiro mais tarde veio a ser novamente meu chefe, era meu chefe na Vale Rio Doce, mais tarde veio, quando governador, lidei direto com ele muito, e o Júlio Soares, que tinha uma serraria pequena em Valadares, era cunhado do Juscelino, que ia se tornar governador, passou daí em diante a ser o grande, digamos, depois do meu pai, o meu grande mestre, meu grande conselheiro, meu grande amigo. Era um Brasil pobre, não é? Pequeno. Minas Gerais, então, Minas Gerais era muito pobre, muito pobre. Em uma terra chamada Rica, morava um povo pobre. E esse povo pobre de Minas Gerais era muito isolado, muito triste sob certo aspecto. E muitos deles, eu me lembro muito disso, buscavam, digamos, a liberdade na solidão. Isso é um traço interessante. E pouco a pouco eles foram descobrindo que a solidão, ainda que desse liberdade, não dava avanço, não dava desenvolvimento, não trazia, digamos, a riqueza material. E pouco a pouco eles foram entendendo que essa busca do eterno na liberdade era perigosa. E passaram pouco a pouco a entender que para ser eterno tinham de ser modernos. Foi uma mudança imensa que houve em Minas Gerais nessa ocasião. Os mineiros estavam passando do senso do eterno para o senso do moderno. Minas modernizava-se, entrava no mundo, inseria-se no mundo, abria estradas. Eu me lembro como engenheiro, eu ficava fascinado porque primeiro eram estradas cortando montanhas, né? Cortando montanhas. Depois barragens fechando os rios como fossem montanhas. Uma coisa impressionante como é que Minas estava mudando, né? De Valadares é que eu vim para a CEMIG, porque o Júlio Soares, a quem eu fui apresentado então pelo meu primo Evaristo Paula Pena, que era muito amigo dele em Valadares, tinha muito contato comigo lá, essa coisa, e ele, quando fundou a CEMIG, ele falou assim: João, sua vida aqui na Vale Doce acabou, você não tem mais nada a fazer na Vale. Não fica, essa Vale só vai ser vendedora de minério, sai da Vale e vai para a companhia logo que vão fundar CEMIG. E eu aceitei, mas cheguei aqui, essa coisa toda, Lucas Lopes e tal, que era uma grande figura, né? O meu chefe, Cotrim, Mauro Tibol, que foi outro homem de imensa influência na minha vida, Mauro Tibol. Um mês depois me mandaram de volta para Valadares. Voltei para Valadares para construir a usina elétrica de Tronqueiras, foi a primeira usina da CEMIG construída em Governador Valadares. Era o meu destino. Fiquei lá mais 2 anos, um ano e meio, construindo a usina e a rede elétrica da cidade. E depois me mandaram ser residente da construção da usina de Salto Grande, que era lá perto de Guanhães, depois da Serra do Cipó. Aí que eu casei. Eu me casei nessa ocasião com a Vera, né? A Vera Prates, que é minha companheira desde então. Ela morou no Salto Grande comigo bastante tempo. Era uma casinha pequenina, de um quarto, uma sala. Construía túneis, era construção de túneis, de que eu não gostava muito, preferia barragem. Túnel é muito negro, né? Eu não gostava de construção de túneis. De lá me mandaram para ser residente da usina Itutinga, que é ao lado de São João del Rei. E nesta ocasião, Tancredo Neves estava em ostracismo em São João, e ele gostava muito então de passear em Itutinga fim de semana. Fiz muita relação com o Tancredo, que ia lá quase todo fim de semana para visitar a usina de Itutinga, onde eu fui residente. De lá me mandaram para construir Três Marias, fui ser residente da construção de Três Marias. Já então, já preparando a eleição de JK para a presidência, né? Eu fui ser residente da obra de Três Marias, que é no Rio São Francisco, no caminho de Brasília, né? O Juscelino era o governador que conduzia a CEMIG, criou a CEMIG. E eu gostava demais da CEMIG. A CEMIG era uma alma mater para mim, porque o Juscelino era um fato dele muito pouco conhecido, muito pouco destacado, ele era uma de equipe. Ele tinha uma equipe que era essencialmente baseada no núcleo, que era o Júlio Soares. O Júlio Soares, então, levou a ele o Lucas Lopes, levou a ele o Israel Pinheiro, que vinham todos eles do governo do Benedito Valadares. Então, como eu trabalhava direto com o Júlio Soares, foi meu chefe lá em Governador Valadares, na construção da usina, o Júlio era o homem mais diretamente ligado ao Juscelino, então eu fiquei sabendo muita coisa do Juscelino naquela ocasião, então aí passei pouco a pouco a entender que ele era uma figura maior. Depois, já no governo Magalhães Pinto, eu fui feito diretor da CEMIG, com o Celso Azevedo. Depois era um diretor técnico. Por indicação, eu acredito e suponho, de Mauro Tibol e Júlio Soares, me fizeram diretor técnico da CEMIG. Eu fui diretor técnico da CEMIG desde
61 até 67, parece. Em 67, o Mário Bering, que era o presidente, foi chamado para presidir a Eletrobras. E então Israel Pinheiro, já governador, me convidou para presidente da CEMIG. Eu fui a presidente da CEMIG com Israel Pinheiro e continuei confirmado pelo Rondon Pacheco. Eu fui presidente da CEMIG em 2 governos, Israel e Rondon. E desde o governo Israel, a CEMIG passou a ser uma assessora principal do governador. Assim foi com Israel, Rondon, Aureliano, Francilino e Hélio Garcia. Durante esse período, todos os governadores usaram a CEMIG intensa e extensamente como assessora especial. O doutor Israel usava muito a CEMIG, não só a mim como seu presidente, mas a equipe da CEMIG, essa coisa. E ele resolveu buscar na CEMIG também, além de energia elétrica, um parceiro para desenvolvimento, que ele era obcecado com o desenvolvimento. O doutor Israel era uma figura maior. Eu não tenho a menor dúvida, foi das grandes figuras que passou por Minas Gerais. E ele sofria muito porque ele não era prestigiado pelo governo de Brasília, ele tinha sido eleito pela oposição. Já era um homem velho e triste quando ele chegou ao governo de Minas. Um homem velho e triste, obcecado em melhorar o padrão de vida, a alegria mineira. Ele era muito preocupado que o mineiro era muito isolado, ele então preocupou-se muito em fazer a Rádio Inconfidência para unir o Estado, preocupou-se muito em fazer feiras, exposições, preocupou-se muito em fazer estradas para unir o Estado e o mineiro ser mais gregário. Era a obsessão dele muito, muito grande. E tinha uma obsessão pelo desenvolvimento, então, naquela ocasião, ele encomendou a CEMIG que a CEMIG fizesse o INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial, que a CEMIG associou-se, então, na ocasião, com o BDMG. E Francisco Noronha da CEMIG foi o primeiro presidente, o Hindenburg Chateaubriand indicou o segundo presidente, e o INDE foi, naquela ocasião, fundamental para industrializar Minas. O INDE respondeu por um salto, por uma mudança de curva, uma inflexão na curva do momento de Minas, atraindo indústrias internacionais do melhor nível, que afinal desembocou na Fiat, que hoje é uma coisa da maior importância da vida mineira. A Fiat é mais tarde um pouco, mas ela resultou desse processo de industrialização que o INDE conduziu com grande sucesso. O Israel Pinheiro era uma figura muito interessante, era um homem bondoso em excesso, como eu falei, um homem velho e triste, e teve imensa tristeza no final da vida de ver cair a exposição da Gameleira, né? Ele construía com grande interesse o Parque Exposições da Gameleira e inaugurá-lo. E eu tinha convidado o doutor Israel para irmos juntos ao presidente da República, era o presidente Médici, para convidar para a inauguração. Ele teve certa dúvida, e tal, os militares não gostam muito de mim e tal. Falei, o governador, o senhor é um homem muito respeitado, imediatamente ele vai receberá o senhor. Então eu liguei para o Rondon Pacheco, a chefe da Casa Civil do Médici. O Rondon falou, recebe na hora que ele marcar, o dia que ele marcar. E eu vou buscar no aeroporto, dito e feito. Marcou-se um dado dia, na véspera caiu o pavilhão da Gameleira. Na véspera do dia marcado. O doutor Israel me telefonou chorando e falou assim, olha, contrate urgente o melhor engenheiro brasileiro de estruturas e o melhor engenheiro brasileiro de fundações, pague pela CEMIG que não tem dinheiro para fazer o laudo da causa do desastre. Ele era duro, paga isso aí, não tem nada com isso, chorando. Eu então conheci esse pessoal, vieram no dia seguinte aqui o José Carlos Figueiredo Ferraz, foi muito conhecido, foi um futuro prefeito de São Paulo, e o Vitor Melo, que era um indiano de Goa, que era o melhor engenheiro brasileiro de solo e fundação. Eles vieram, passaram um dia lá na Gameleira e concluíram. Erro foi do Joaquim Cardoso, que era o calculista de todos os prédios de Brasília, um poeta pernambucano, um calculista extraordinário, aconselho ali as poesias dele, o erro de Joaquim Cardoso, que não usou fator de segurança, abusou. Ele fazia estaturas levíssimas em Brasília, aqui fez leve demais, o erro foi dele. Eu falei, Israel vai morrer, porque é grande amigo do Israel. Aí fomos no Israel, né, de noite, nos recebeu às 11 da noite. Eu, o Zé Carlos Figueiredo Ferraz e o Vitor Melo. O Israel falou, como é? O Zé Carlos Figueiredo Ferraz, que era o mais velho, falou, governador, cálculo, Joaquim Cardoso. O Israel tem uma crise de choro imensa. Falei, já chorei o dia inteiro pelos 70 que morreram lá. Agora Joaquim Cardoso vai morrer em 24 horas, se souber que foi ele o culpado, meu grande amigo. E eu que o convidei para isso, e ele me fez o cálculo de graça, não quis cobrar para o Estado. Dito e feito, Joaquim Cardoso soube, morreu uma semana depois. É terrível. Sim, mas aí no dia seguinte eu falei, governador, nós temos entrevista com o presidente Médici. Ah, não vou não, chorando, né? Mas o governador, o presidente da República, disse, e tal. A dona Coraci entrou no meio, Hindenburg entrou no meio, que era genro dele, né? Ele resolveu, então fui com ele a Brasília. Ele foi daqui a Brasília chorando. Chegamos no aeroporto, o Rondon estava esperando, Rondon Pacheco, era chefe da Casa Civil do Médici. Fomos para lá, o Médici recebeu muito bem, recebeu na porta do palácio, tudo bem, melhorou, né? Na volta, ele só falava no futuro.
temos de trabalhar para melhorar, para ajudar as pessoas. Só falar no futuro, esqueceu do desastre. Ele renascia, era um homem que tinha poder de renascimento também. Era uma figura interessante, o Israel. Então eu bati na presidência livre por acaso, porque o Mário Bergman foi parar na presidência da Eletrobras. Eu era vice, virei presidente, né? Virei presidente. Então o doutor Israel tinha muita confiança em mim, gostava muito do meu trabalho, essa coisa. E o Júlio Soares, que foi meu diretor, passou a ser meu subordinado. Tinha sido meu chefe até então, passei a ser chefe dele. Ele de vez em quando brincava com isso. Meu chefe. Então, naquela ocasião havia uma correntes na CEMIG, políticas internas, que umas que defendiam intensamente que a CEMIG tinha pouco dinheiro, que devia usar esse dinheiro para distribuir energia no interior, iluminar o estado todo, havia uma outra corrente que achava que não era bem assim, porque iluminar o estado todo ia ficar caro. Se ia caro, elevaria a tarifa, que o custo de energia em regiões pobres é muito mais alto que numa região densa. Nas regiões ralas, custa muito mais caro levar energia que numa região densa. E essa outra corrente queria, bom, vamos então colocar energia em Belo Horizonte, em Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Valadares, mas ficar por aí. Não só nas cidades grandes, para a tarifa ficar menor, temos indústria, era uma segunda corrente. E havia uma terceira corrente que achava que a CEMIG devia fazer pesadamente geração, construir usinas, porque se ela dependesse de comprar energia de São Paulo, do Rio, ela ia ter energia cara de qualquer maneira. Eu era dessa corrente. Mas, para conciliar, eu fiz um estudo, que foi o Luiz Carlos Almeida Magalhães, que era um diretor competentíssimo, faleceu há pouco tempo, em que nós estudamos o potencial de distribuição em Minas. E fomos selecionando as cidades, então, pelo custo de servir a cada cidade. Das 600 que havia, digamos, selecionando pela ordem. Essa aqui é mais barata, a segunda é mais barata, a terceira é mais barata. E fizemos uma coisa inteligentíssima. Fomos fazendo das cidades melhores para as menos melhores para as piores. Fizemos primeiro, digamos, Uberaba, digamos, depois Governador Valadares, depois Montes Claros, cidades que tinham potencial de ter custo baixo de energia. Nelas tivemos lucro. Com esse lucro nós fomos fazendo as menos melhores. Tivemos lucro. Aí fomos fazendo as piores que já davam prejuízo, mas já tinha tido lucro nas outras. Com isso foi possível, então, fazer a distribuição e fazer a geração. Então eu me empenhei fortemente em fazer usinas. Havia dificuldade de concessão, que São Paulo e Rio disputavam as concessões. O Israel não era governador forte junto a Brasília, o Delfim Neto sabotava, mas o Mauro Tibau, que foi ministro de Minas e Energia do Castelo Branco e tinha muito acesso a essa turma, ajudou muito. Nós conseguimos boas concessões no Rio Grande, no Rio Paranaíba, e finalmente a coisa eclodiu na concessão de São Simão. Depois da CEMIG ter construído Jaguara, Volta Grande, no Rio Grande, né? Duas usinas importantes no Rio Grande, divisa com São Paulo. São Paulo queria, São Paulo ficou furioso, nunca aceitou que a CEMIG fizesse aquelas usinas. Bom, mas deram São Simão para a CEMIG e hoje, depois de visto os arquivos antigos, constata-se o seguinte: deram São Simão para a CEMIG e falaram assim, a CEMIG não vai dar conta de fazer. É uma usina de $1 bilhão, a CEMIG vale $1 bilhão, vai dobrar a CEMIG. Uma companhia de $1 bilhão não consegue fazer uma usina de $1 bilhão. A CEMIG não vai conseguir fazer, é muito grande demais. Então damos para ela, prêmio de consolação, ela caduca, aí passa para São Paulo. E eu percebi logo o jogo, via-se que o jogo era esse. O Delfim nitidamente era um ministro paulista, mais do que mineiro. Isso eu não tenho dúvida. Ele foi assim no governo Médici e foi assim no governo Figueiredo, quando eu fui colega dele. Ele cuidava mais de São Paulo que do Brasil, isso não tem dúvida alguma. Já chegando no fim do Israel Pinheiro, nós tínhamos feito o projeto da usina, tínhamos comprado alguma terra em volta, havia uma posição, digamos, dos ambientalistas, que naquele tempo tinha muito menos força que hoje, mas havia aquele Werneck, Hugo Werneck, era um ambientalista muito corajoso, muito forte, e opunham-se a que a usina fosse construída, porque ia afogar o canal de São Simão. Havia ali um canal, que a água caía. Bonito o canal, mas não muito bonito, não era uma cachoeira bonita demais, não, era bonitinha, grande, mas bonitinha. Então o Hugo Werneck conduziu a campanha contra a construção da usina. E a CEMIG ficou numa situação difícil, porque a CEMIG não queria, evidentemente, enfrentar o meio ambiente, não queria. Mas, de outro lado, a CEMIG tinha certeza que se ela não fizesse e afogasse aquele canal, São Paulo ia fazer afogar. Ou então Furnas do Rio ia fazer afogar. Era um local ótimo de fazer usina, ótimo. Era o melhor local que havia nessa região aí. Então, se não fosse eu, o outro ia afogar. Então,
Por que não ia ser eu, não ia ser CEMIG? Essa é a primeira razão. Mas isso não convenceu o Werneck, não convenceu o Werneck. Houve um debate muito grande, muito extenso, em que eu arranjei o seguinte argumento. Falei, bom, isso aí é um problema de estética versus ética. Porque a filosofia tem a ética e tem a estética, né? A ética digamos, construir uma usina de baixíssimo custo que vai reduzir a pobreza mineira. O problema é ético. O problema estético é deixar lá um local bonito que só os ricos vão visitar, porque é longe, isolado, só o rico vai lá. Nem aquela coisa, não era longíssimo. Levava 20 horas de carro para ir lá, não tinha avião. É um problema de estética versus ética. Eu acho que a ética deve predominar sobre a estética, que a estética é para os ricos, a ética é para os pobres. Não convenceu muito. Eu aí arranjei o seguinte argumento e a coisa parou, o pessoal sossegou. Falei, bom, finalmente é o seguinte, o senhor está falando aqui, o senhor acabou de falar, doutor Werneck, que daqui a 50 anos vai ter energia nuclear muito barata, mais barata que São Simão. Então, perfeito, fazemos a usina de São Simão, atendemos a ética, prejudicamos um pouquinho a estética dos ricos, atendendo a ética dos pobres, e daqui a 50 anos, eu não estou vivo, nem o senhor, mas quem tiver aí dinamita a usina, dinamita a barragem, já tem energia nuclear, e o canal reaparece em todo o seu esplendor, protegido de erosão. Durante esse período ele não erodiu nada. Aí o pessoal riu e tal, e calaram a boca um pouco e tal, né? Bom, mas mesmo assim, pesada, a barra estava muito pesada e já estava chegando o fim do governo Israel. Eu falei que o governador vai mudar o governo, né? Eu não sei quem será o presidente próximo da CEMIG, nem sei se o novo governador vai querer fazer São Simão. Então está uma coisa difícil, eu não sei, já gastamos muito dinheiro lá, essa coisa. Ele falou, vai no Rondon, vai no Rondon, vai no Rondon. Isso não se usava antigamente, não, ninguém falava com o novo governador e tal, né? Eu falei, bom, mas ele vai achar que eu estou querendo ficar no lugar. Não, senhor, eu falo com ele que eu te mandei lá. Conversa com o Rondon. O doutor Rondon Pacheco viu longamente a história, contei a ele a dificuldade da concessão, o tamanho do projeto, etc. E ele falou, doutor João Camilo, no meu governo nós construiremos, nós plantaremos carvalhos. Vai e faça a usina. Eu levantei e vim embora. No caminho eu pensei, vai e faça a usina, mas eu não vou ser o presidente mais, acaba meu mandato. Mas o doutor Rondon me confirmou, ligou para eu que eu ia ser o presidente. Eu não queria mais ser presidente porque eu queria realmente ir para a área privada. Então eu mobilizei toda a CEMIG para isso, já no governo Rondon Pacheco. E o secretário da Fazenda dele me ajudou, mas o dinheiro era muito fraco. O Delfim negou a aprovação do empréstimo do Banco Mundial para São Simão, negou a aprovação. Era um grande projeto que o Banco Mundial ia financiar, mas tinha que ser aprovado pelo governo brasileiro, o ministro Delfim negou. Então ficamos em imensa dificuldade e finalmente numa reunião em Washington, que o Delfim tinha ido para a reunião do BID em Washington, encontrei o Delfim no hotel e falou assim, olha, o que eu posso lhe fazer é o seguinte, Banco Mundial não, mas você pode montar um empréstimos laterais pelo mundo afora. Se você montar, eu autorizo uma parcela pequena do Banco Mundial. Só assim, não tem outra solução. Então, liguei para o Dr. Rondon e junto com Paulo Mafra, que era um diretor da CEMIG falecido também, e mais um diretor da Eletrobras, que o Mário Berg cedeu, nós em 22 dias, nós rodamos o mundo, 22 dias, inverno. Canadá, Tóquio, Suécia, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, buscando os empréstimos laterais. Uma epopeia, cheguei morto. Você conhecia os aeroportos e os hotéis, né? E a neve. Mal conhecia, não dava tempo para nada. Montamos o projeto, conseguimos os empréstimos bilaterais, com boa exposição, essa coisa, e eu cheguei em Washington na véspera do encerramento da reunião do Banco Mundial, onde o Delfim lá estava. Então conversamos com o Banco Mundial também. O Delfim falou, bom, então você põe o Banco Mundial para a obra civil, que era uma coisa inédita na história mundial. Um empréstimo pequeno do Banco Mundial e o resto, empréstimos bilaterais, chamados de stand-by. Ficava à disposição se a concorrência ganhasse aquele país. Um negócio muito interessante. Com essa história, nós montamos então um pacote de financiação São Simão. Houve a concorrência para a obra civil internacional, primeira vez na história brasileira, que eu fiz por duas razões. Uma, porque o dinheiro do Banco Mundial era para internacional, não tinha outro dinheiro. Segundo, porque os preços brasileiros eram muito altos. Havia um certo monopólio, um certo cartel de 3 ou 4 grandes empresas construtoras brasileiras. Então deu um bolo danado, os empreiteiros brasileiros fizeram tudo para me tirar da presidência. Eu prefiro não citar nome, eram as 4 grandes da época, 2 eram mineiras e 2 paulistas, né? O Delfim ficou muito sem jeito, porque era ele que tinha posto o Banco Mundial na obra civil, mas ficou sem jeito, mas ficou pressionando para anular a concorrência, para novamente perder a concessão. Porque se eu anulasse, perdia a concessão. O Delfim queria, então, vamos anular isso e tal, porque pressão dos empreiteiros de São Paulo, né?
Não anulei, o Rondon aguentou a barra, o Rondon era um governador forte, tinha acesso aos militares, foi uma epopeia. Finalmente houve a concorrência internacional, e entrou uma firma italiana, Impredilo, que tinha alguma ligação com a Fiat, associada com a firma do Paraná, ganhou a concorrência, com preços vigentes 30% abaixo do que era vigente no Brasil. Os preços brasileiros baixaram também, porque estava concorrendo contra ela. Mas ela ganhou com pequena diferença. Ganhou lá embaixo, mas os outros baixaram o preço também, ela ganhou com pequena diferença. Então ia ser assinado o contrato, aí os empreiteiros brasileiros entraram com embargo na justiça, etc, 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 e conseguiram que eu fosse convocado por CPI em Brasília e CPI na Assembleia Estadual aqui, na nossa Assembleia aqui. Em Brasília, todos os deputados estaduais mineiros foram, Magalhães Pinto liderou o grupo com José Machado e me deram apoio. A coisa complicou mais aqui em Belo Horizonte, houve uma reunião na Assembleia que levou 9 horas, começou às 10 da manhã, acabou às 7 da noite. Me lembro muito do deputado Dênio Moreira, que me deu cobertura, como ele faz Andrada. Tinha deputados fortemente contra, Dalton Canabrava e Ciro Costa. Foi uma discussão pesadíssima, Ao final, eu saí com palmas. E no dia seguinte, fomos a Palácio e assinamos o contrato. A Assembleia Mineira também aprovou. Então foi aprovado no Congresso Nacional e na Assembleia Mineira, com dificuldades, foi uma reunião difícil, aprovou. E São Simão foi construído no prazo, um prazo recorde de 4 anos, o menor preço que tinha havido no Brasil, e até hoje é a maior usina da CEMIG de menor custo. Depois de 8 anos, evidentemente, presidente já essa coisa, eu queria sair da CEMIG para ir para a área privada. Eu já tinha um certo acordo feito com José Carlos Figueiredo Ferraz, que na ocasião tinha acabado de ser prefeito de São Paulo, ia montar um grande escritório de engenharia, me convidou para sócio, um sócio menor, mas me convidou para sócio, com um escritório em Belo Horizonte. Eu tinha praticamente fechado com ele e comuniquei isso ao governador Aureliano Chaves, que ia ser o próximo governador. Fui à casa dele, embaixo no senhor, falei, governador, eu preciso sair da CEMIG, essa coisa, já estou há 8 anos na presidência, voltar para os quadros não é bom, porque um ex-presidente dos quadros fica, pessoal todo, rejeita sobre você estar perto, né? Além disso, eu ser outro presidente outra vez, eu acho que nem o senhor quer, nem eu quero. Falou, não, eu quero, sim, falou para agradar, né? Falei, não, certamente, mas eu queria que o senhor me liberasse. Então ele me liberou. Faltava uma semana para a posse do Aureliano como governador, quando Márcio Garcia Vilela, que era chefe da Casa Civil dele, me telefonou, olha, o governador quer falar com você. Eu falei, o governador Rondon ou Aureliano, falar com você. Falei, bom, mas quer falar com você, pedi para você ir lá no BDMG, onde ele ficava, amanhã, às 7 horas da manhã. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, o Aureliano chegou às 8, eu esperei 1 hora. Ô secretário, vamos entrar. Eu assustei. Secretário, como, governador? Não, você vai ser meu secretário da Fazenda. Não, governador, essa brincadeira tá meio sem graça, né? Porque secretário de Fazenda não é meu ramo, não é minha coisa. Eu vou tomar posse daqui uma semana, não tem tempo para arranjar outro e tal. O Simos te aprovou seu nome. Naquela ocasião, o ministro da Fazenda tinha de aprovar o nome do secretário da Fazenda. Eu resisti muito, mas ele falou, bom, João, então você fica 6 meses, daqui a 6 meses você sai, né? Acabei aceitando e fiquei 4 anos, né? Na verdade, o doutor Aureliano já tinha escolhido um outro secretário da Fazenda. E esse outro secretário que ele tinha escolhido não foi aceito pelo Mário Simons, pelo filtro lá de Brasília, não aceitaram esse outro secretário. Que o Simons também era meu amigo, que o Simons era consultor da CEMIG no projeto São Simão. A secretaria era muito burocrática, funcionários muito antigos, não havia monitoração das coisas, quer dizer, as coisas se mandavam fazer, mas ninguém verificava se tinha sido feito ou não. Como funciona o governo em geral? O governo em geral não monitora, manda fazer, mas não verifica se foi feito. Então eu considerei tudo isso como oportunidade. E tive a sorte também de levar 2 pessoas que foram decisivas para mim na secretaria, que foi o Marcos José Marques e o Getúlio Martins e Roberto Nogueira, que eram da CEMIG, foram para lá comigo. Um era especialista em organização, o outro em finanças públicas, foram decisivos para mim. O primeiro trabalho lá foi organizar a secretaria. Eu fiquei 1 mês sem fazer nada, só organizando a máquina, estabelecendo funções, estabelecendo manuais de operação que não tinha, sistemas de monitoração. Até hoje, esses manuais vigoram na secretaria. Não havia nada. Até hoje são os mesmos. Depois disso, já deviam ter melhorado, não melhoraram, né? São os mesmos ainda. A secretaria hoje funciona bem, em grande parte, por causa da organização que demos na ocasião. Porque antes eram muito políticos, iam para lá, essa coisa, e não tinham certa tradição empresarial. Eu consegui uma boa relação com os secretários. Foi, no período de 4 anos, o maior crescimento de arrecadação no Brasil, de longe.
Nós entramos com uma grande dívida pública do Estado, o Estado estava praticamente falido. Deixamos o Estado com muito dinheiro em caixa, muita estrada foi feita na ocasião, pôs-se muito dinheiro na Copasa, que nasceu nessa ocasião, na CEMIG, que é capital, pôs capital em empresas privadas, pôs capital na Manama, na Fiat, essa coisa que foi vendida depois. Tem um momento dos mais difíceis da minha vida, foi aí nessa ocasião exatamente. Porque numa palestra na Escola Superior de Guerra aqui em Belo Horizonte, eu fiz centenas de palestras, né? Na Escola Superior de Guerra, via Belo Horizonte, eu falei para a escola em nome do governador. E, em certo momento, eu me referi a um decreto do governador Abreu Sodré, cujo secretário da Fazenda era o Dilson Funaro, que depois tornou-se ministro da Fazenda do governo Sarney. Eles tinham feito um decreto em que, para as concorrências de compra do Estado de São Paulo, seria deduzido virtualmente o ICM para comparar. Então, como o ICM era 15%, hoje é 25%, o ICM era 15%, dava vantagem de 15% para quem competisse em São Paulo. Ora, 15% eliminava qualquer fornecedor mineiro. E muita gente em Minas fornecia para o governo de São Paulo, as compras do governo de São Paulo, né? E eu protestei na Escola Superior de Guerra, falando, bom, está havendo aí um colonialismo interno, ou imperialismo interno, em que o Estado mais rico da Federação está dando um incentivo inconstitucional. Ele está deduzindo nas concorrências o ICM, que o fornecedor paulista vai pagar. Então, ele entra com 15% de vantagem. Para ganhar lá tem que ser preço 20% menor, que ninguém consegue. Isso é um assunto sério. Então, eu falei isso na Escola Superior de Guerra, né? No dia seguinte, manchete nos jornais todo o Brasil, né? Estado de São Paulo, manchete enorme. Um mineiro lá, desconhecido, acusa São Paulo de imperialismo interno, não sei o quê e tal. Aí fomos ver quem é, presidente da CEMIG, exigimos a cabeça dele da CEMIG, coisas pesadíssimas, né? Muito pesado. Eu fui no governador e falou, olha, você tem toda a razão, você criou um caso, você tem de ir a São Paulo resolver isso. O problema é seu, você vai a São Paulo, resolve isso, sai dessa que a crise é séria. A primeira coisa que eu fiz então foi ligar para o Mauro Tibol, que era amigo do comandante-geral da Escola Superior de Guerra, general Augusto Fragoso. O Mauro falou com ele, ele falou, parece que a campanha plena foi ótima, ele não deixou São Paulo mal, ele deixou o governo de São Paulo mal, que é muito diferente, e mandou um telegrama para mim, testando que parece a minha era patriota, era nacionalista, parece muito boa e tal. Peguei esse fax, mostrei para o governador, fax não, telegrama. O governador falou, tá bom, vai com esse negócio para São Paulo então. Eu liguei então para o presidente da Fiesp, que era o Teobaldo de Nigres. E havia em São Paulo, na ocasião, um mineiro chamado Justo Pinheiro da Fonseca, que é pai do Eduardo Janete Fonseca, que está na moda agora, esse escritor aí muito conhecido hoje, todo dia publica livros, pai do Roberto Fonseca, Justo Pinheiro da Fonseca, que era neto do Américo Janete e sobrinho do Israel Pinheiro. Eu liguei para o Justo, que era meu amigo, tinha muita relação em São Paulo, ele então montou uma grande audiência no auditório da Fiesp. Lá fui eu, tremendo de medo, né? Fui com 2 assessores e tal, o Silviano Cansado foi comigo, tremendo de medo e tal. Falei, doutor, negócio sério, né? Bom, cheguei lá na Fiesp, auditório cheio, a minerada toda de São Paulo estava lá, e muito paulista importante também, que era fornecedor da CEMIG, Antônio Emílio de Moraes, Cláudio Bardella, forneciam para a CEMIG, eu convidei esse foro, né, para agradar o presidente da CEMIG, né? A CEMIG comprava coisa deles. Então estava um auditório muito cheio. Quando eu sinto na mesa, o Teobaldo Nigres vira para mim e fala assim, queria lhe apresentar o secretário Dilson Funaro. Estava lá. É quem tinha feito o decreto, né? Eu aí gelei, né? Falei, nossa senhora, agora vai ser uma parada de doer, né? O secretário do governador, Dilson Funaro, que era um secretário muito importante na ocasião. Eles me dão a palavra, eu começo a explicar, não, estou muito honrado de ver São Paulo, bandeirantismo, ainda ontem eu vim pela Fernão Dias Paz Leme, lembrei do bandeirante paulista, que serve ao Brasil, serviu ao Brasil, essa coisa toda e tal, mas estamos esse problema aqui de uma concorrência desequilibrada, isonômica, injusta, contaminada. Falei duro, entrei duro, falei, bom, já fiz o caso, agora é entrar para quebrar, né? Quando eu entrei nisso, o Teobaldo Nigres toca a campainha, entrei duro. Falou, o secretário Dilson Funaro está pedindo para fazer uma parte, vou entrar na discussão. Eu falei, vem paular agora, né? O juiz levantou, cumprimentou e tal, falou, senhores e senhoras, quero ler um decreto que o governador assinou há 2 horas atrás, cancelando o decreto anterior. Aí acabou tudo, palma, eu chorei, um negócio impressionante. Foi uma guerra, viu? Foi uma guerra, mas ganhei essa guerra. O doutor Aureliano é uma figura que vai ser julgada pela história. E eu tenho certeza que a história vai deixá-lo bem. Ele foi a governador biônico, indicado pelo presidente Geisel, de quem ele era amigo, por causa de Petrobras. Petrobras uniu, o Aureliano estudava muito Petrobras, Geisel ligado a Petrobras, indicou o Aureliano para governador. Ele então tinha assim, um grande complexo de ter sido biônico. Sofria muito com esse aspecto biônico, porque ele se considerava um grande democrata. E ele delegava
cobrava, o que é uma grande coisa em governo, delegar e cobrar, monitorava, o que é raríssimo em governo. Ele tinha muita preocupação com estradas, achava que a CEMIG já estava suficientemente poderosa, né? Ele não dava muita atenção a arrumar recursos para a CEMIG, a CEMIG passou uma certa dificuldade. Eu era secretário da Fazenda, eu de vez em quando cobria um pouco, pondo capital na CEMIG, pouco. A CEMIG daí em diante nunca mais recebeu capital do Estado, passou a ser autônoma. Mas no começo, a adolescência é preciso a gente ajudar, como ajuda um filho que está nascendo, né? Mas ele foi um governador essencialmente ligado a estradas e tinha muito prestígio com o presidente Geisel. E o Geisel é o que o indicou para vice-presidente do João Figueiredo. E o Aureliano e o João Figueiredo não se davam muito bem, Por alguma razão, não sei explicar, ele tinha uma certa autonomia perante o João Figueiredo, e o João Figueiredo achava que o Aureliano tinha sido imposto pelo Geisel, pelo alemão. O João Figueiredo chamava o Geisel de alemão. O alemão impôs o Aureliano, não me deixou escolher, não me deixou nem conversar com ele. Antes de eu conhecer o Aureliano, ele falou que o Aureliano ia ser o vice. Isso o Figueiredo me disse uma ocasião. Então, não pude nem conversar com ele antes. Do outro lado, o Aureliano era muito altivo, muito altaneiro, e não aceitava muito o João como presidente. Ele tratava o João como João, essa coisa. Então, havia um certo mal-estar entre os dois, e eu era um pouco ali concha entre o Mário e o Rochedo. Eu gostava muito dos dois, eu tinha mais intimidade antiga com o Aureliano, conheci o Figueiredo nessa ocasião. Acho que o Figueiredo também é uma pessoa incompreendida, a história também vai marcar muito o lugar dele, ele foi muito melhor do que falam, porque ele era tímido, não fazia publicidade, não tinha marca publicitária nenhuma, ele era um tímido, pegou uma fase muito difícil, mas o Aureliano é uma figura, digamos, maior, não tem dúvida alguma. Eu estava negociando uns contratos muito complicados do Estado para a Fiat, em que o Estado ia tomar um dinheiro para pôr capital na Fiat, reemprestar para a Fiat, uma coisa. E estava em Londres, eu ia a Londres, fui a Londres algumas vezes nisso, sempre também do aeroporto para o hotel, eu era muito bobo, não aproveitava as viagens, do aeroporto para o hotel, do hotel para a embaixada, era aquela coisa trabalhando, né? Eu estava na embaixada quando o Roberto Campos, que era o embaixador, me falou o seguinte: olha, o Golbery me ligou hoje, falou que o senhor vai ser ministro de Minas e Energia. O senhor, eu tomei um susto. Não, o Golbery me disse isso, falou que o senhor estava aí, mas pediu até para não contar, não, mas estou contando para o senhor isso. Bom, achei estranho e tal, eu saí na antessala, estava o Olavo Setúbal, me falou a mesma coisa. Conversei com o Golbery hoje, falou que você vai ser ministro, parabéns e tal. Olavo Setúbal, esse que é do Banco Itaú aí. Tomei um susto danado, vim embora e tal. Cheguei aí, realmente tinha um recado aqui em casa, eu moro nessa casa há 45 anos. Um recado do Golbery que ligasse para ele. Eu não conhecia o Golbery. Liguei, ele falou isso: olha, o senhor está cotado para ser ministro, cotado. O senhor se prepare, vai estudando e tal, que o senhor tem grande chance de ser convidado. Bom, falei, bom, quer dizer e tal, prefiro não sei o quê. Fiz uma cera assim, mas no fundo eu gostei, porque era a minha carreira, no fundo a vaidade humana é terrível, né? Daí uns 15 dias me liga o Simons, para com a minha secretária, a dona Ana. Não o Simons, secretário do Simons. O Simons está pedindo para o Camilo Penedo Pampulha encontrá-lo. Vai passar indo para o Rio. Eu fui, né? Cheguei lá, desceu da van e falou: como é? Você fala demais, né? Quem fala muito é bom dia cavalo e tal, essa coisa. Eu falei: o que é, ministro? Não, esse ia ser ministro do Presidente, mas foi vetado, você não vai ser mais. Estou te comunicando em nome do próprio governo, você não vai ser mais, foi vetado. Vetado por quê, ministro? Isso não vou falar. Bom, aí passou um mês ou coisa semelhante, me telefonam, não mais o Golbery, mas o general Venturini, Danilo Venturini, me chamando em Brasília. Faltavam uns 10 dias para a posse ou coisa semelhante. Eu cheguei em Brasília, faltava meia hora para o encontro. A conta de passar no hotel, tomando muito de preço, eu cheguei lá, subi, era o Banco Brasil, 10º andar. Subi, estava lá o Venturini, apresentei e tal. Ah, pois é, tal, senta aí. Espera aí um pouco. Esperei meia hora, 1 hora, 2 horas. Fiquei chateado, né? Falei: general, estou aqui há 2 horas e tal, o senhor podia talvez... Vamos conversar, o senhor me chamou aqui. Não, isso não é comigo não, é com o chefe aí. Vai falar: é com o chefe, que chefe? O Figueiredo, ele está laçado do lado aí. Vai falar com o senhor agora. Tomei um susto, né? Bom... Aí abriu a porta, era o Figueiredo, né? Nunca tinha visto na vida. Entrei, ele falou: como é? O senhor então foi vetado aí, né, para esse negócio de Minas e Energia, né? Sinto muito e tal, peço desculpa, mas aconteceu e tal. Eu falei: presidente, muito honrado o senhor me chamar aqui para isso, né? Não precisava, já estava conformado ali. Não chamei o senhor para isso, não ia perder tempo com isso não. O senhor vai ser ministro de Indústria e Comércio, o senhor vai ser.
Eu tomei um susto, né? Aquela coisa, mas presidente, como, por quê e tal? Ah, bom, não tem satisfação a lhe dar. Eu falei, presidente, mas por que então? Ele falou, bom, pela simples razão seguinte, o senhor já tinha sido amplamente estudado pelo SNI para ministro de Minas e Energia. Já tinha aqui todo o seu currículo, está aqui suas pastas, a pasta A, B e C. Sua vida, seu comportamento, suas amizades, suas relações, está tudo aqui. Esse tinha um serviço ótimo de SNI naquela ocasião. Então, o senhor já estava aprovado, não precisava mais passar por esses trâmites. Segundo é que foi vetado um cara que ia ser aí e temos que resolver agora, de última hora. E o senhor é uma pessoa já sido aprovada. E terceiro, que fiz muitas sondagens em São Paulo, o senhor não foi aceito. O senhor não foi aceito em São Paulo. Depois eu posso contar mais detalhes disso. Foi por causa da tal crise na ocasião que eu fui lá, que eles não gostavam muito da minha coisa, daí em diante eu tinha mais contato com São Paulo. As coisas se entrelaçam, né? É o teu negócio. Foi mais ou menos aí, né? Então, tempos depois, o Figueiredo me contou que eu fui vetado por duas razões. Uma, que eu tinha falado coisas contra o acordo nuclear. O que não era bem verdade. Eu realmente tinha falado contra o tamanho do acordo e não contra o acordo em si. Eu falei, 12 usinas nucleares é demais para o Brasil. Isso é um negócio enorme, não pode, devia começar menor, essa coisa. Eu falei coisa meia dúzia, na escola de guerra, exatamente. Então, algumas pessoas levaram lá para o gás e o gás já não gostou e tal. Então, aí isso sobrou. E o segundo é que os empreiteiros, de modo geral, de Itaipu tinha um grande contrato com os grandes empreiteiros e estavam com medo de mim, porque sabiam que eu era meio durão nesse negócio de empreitada. Então os empreiteiros também não gostaram do meu nome. Isso me disse o Figueiredo. Houve um certo veto dos grandes empreiteiros. Até tempos depois eu fui parar em Itaipu, né? Lá em Itaipu também soube disso. Então são as duas razões, talvez. Agora, o Ministério da Indústria e Comércio foi um ministério muito difícil para mim, porque eu não era muito bom no ramo. Levei um ano aprendendo, digamos, tive um ano de muita dificuldade. Também consegui ter uma boa equipe, levei muitos daqui. O Ronaldo Costa Couto, vocês conhecem muito, o Getúlio está lá em Brasília muito bem, o Marcos está muito bem no Rio. A equipe toda que eu levei a minha secretária também, dona Ana Gomide, foi minha secretária na CEMIG, na Secretaria em Brasília, em Furnas. Foi minha secretária há 25 anos. O Zé Israel Vargas foi um braço direito espetacular meu. Considero uma das grandes coisas que nós temos no Ministério na ocasião, foi mudar o perfil de exportação brasileira, que era de produtos só agrícolas e primários. Nós introduzimos na pauta do BFX, que era um programa que foi criado, para exportação de manufaturas. Foi um grande sucesso que eu devo ao Ronaldo Costa Couto e ao Getúlio Lamartine. Essa foi uma área importante. Outra área importante foi a siderurgia pesada, que era também do Ministério, e eu era mineiro, tinha muito contato com os Minas, com siderurgia mineira, essa coisa com Manas, mas tinha feito algumas coisas, conhecia alguma coisa de siderurgia. Todo mineiro tem um pouco de siderurgia, todo engenheiro mineiro tem um pouco de siderurgia no sangue. Então eu tive a sorte de poder conduzir um grande programa siderúrgico nacional, consegui acabar os Minas, consegui tirar a Sominas do quase zero para deixar a Sominas 98% pronta. Esse programa siderúrgico foi importante. Café também, todo mineiro tem um pouco de café no sangue. Havia um diretor do IBC mineiro, Polite, conseguimos fazer um programa de café muito bom. A situação do café no Brasil naquela ocasião melhorou muito. A tecnologia industrial com José Israel Vargas teve um grande salto. Então, modéstia à parte, foi um bom período, nós tivemos certa sorte. Agora, o programa do álcool é um caso específico do qual eu tenho muita satisfação. Tem 3 projetos grandes no Brasil que eu acho que eu realmente dei uma participação quase que decisiva. Foi a equipe que fez, mas eu dei foi a Sominas, São Simão e o programa do álcool. O programa do álcool, se não fosse o trabalho do José Israel Vargas, Marcos Zé Marques e meu, não teria saído, teria morrido. Isso eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Meu primeiro despacho com o Figueiredo, ele falei, presidente, tem esse negócio do álcool aí, que o gás está começando, o que faz com esse negócio? O que o senhor acha? O senhor tem alguma instrução? Ele falou, tenho sim. O alemão começou isso e você tem de acabar. Acabe esse negócio. Chamei o Zé Israel Vargas, o Marcos, conversamos, etc. E no dia seguinte, o boletim da presidência já noticiou o despacho do presidente Figueiredo com o Camilo Pena. O presidente Figueiredo entregou a ele o programa do álcool. O César Carlos era ministro de Minas e Energia, subiu a serra de raiva. O Delfim, ministro da Agricultura, era ministro da Agricultura, subiu a serra também. Me telefonou, que negócio é esse e tal? Eu falei, não, o presidente me entregou o programa. Então, eu estou estudando, não tem nada. Foi ontem, eu tenho 24 horas que eu recebi essa delegação. Não, mas nós queremos então fazer um acordo com você, Ministério da Agricultura, fazer junto com você, dividir 2 a 2. Eu falei, bom, Delfim, já tem o César Carlos, já quer dividir 2 a 2 também com ele. Então, não sei, um enfraqueceu o outro, né? Essa coisa, eu voltei no Aureliano Chaves, que era vice-presidente. O Aureliano falou, João, agarra isso de unhas e dentes, não solta nada para ninguém, tem que ser seu mesmo e tal, e pronto.
E eu tinha muito medo do Delfim, inclusive, que era muito forte, né? Depois o papai me ensinou, não tenha medo de ninguém. O outro também tem medo de você, você não sabe disso. O outro também está morrendo de medo seu. A primeira regra para lidar com pessoas que têm medo é achar que o outro também está com medo de você. O papai me ensinou essa regra. Mas, então eu chamei o Vargas e o Marcos e trabalhamos uma semana intensamente, 10 dias, estudando o assunto. Já tinha um pessoal de São Paulo muito competente trabalhando nisso, o pessoal do CTA de São José dos Campos, a parte técnica em si. E tinha havido um secretário do Anjo Calmon de Saúde, o Bautista Vidal, que também conhecia o assunto um pouco mais, chamei o Bautista para conversar, pessoal de São Paulo, essa coisa. E daí uns 10 ou 15 dias, o Vaca me deu um relatório dizendo duas coisas sérias, muito sérias, que foram a base do Proálcool. O programa dele diz o seguinte, bom, o álcool não compete com o petróleo hoje, nem a 30 dólares não compete. Mas o álcool tem uma margem enorme de redução de custos. A produtividade industrial agrícola do álcool pode crescer muito e o álcool em 3 anos ou 4 anos pode baixar de custo para metade. Segundo, o álcool é um agente antipoluidor formidável. Reduz a poluição violentamente, formidavelmente. Isso dá um crédito econômico-financeiro a ele. Baixa mais o preço dele ainda. Então, ministro, o senhor pode tocar o programa baseado no fato que a produtividade das usinas e da plantadores de cana vai crescer muito e que o álcool vai mais tarde ter um formidável crédito de poluição, que a poluição daqui a uns anos vai ser o assunto. Então, discuti muito com o Vargas, com o Marco e fui no Aureliano. O Aureliano falou, João Camilo, se você tem esses dois dados, e pode confiar no Vargas, que o Vargas é muito competente, você pode fazer o programa, faz o seguinte, não pensa pequeno, não pensa grande. Não pensa pequeno, pensa grande. O Aureliano já me falou isso. Ele era também presidente da Comissão Nacional de Energia, que estava uma crise terrível na ocasião, né? Então nós voltamos lá e tal, fizemos um programa de produção de 170 mil barris de álcool, que era, na ocasião, a produção total da Petrobras. Havia uma crise, era a segunda crise do petróleo. O petróleo tinha ainda 36 dólares o barril, era um estouro, o mundo estava todo estourado. E o Delfim achava que o Brasil era uma ilha de prosperidade e não queria, digamos, frear a economia para evitar a inflação. E a inflação estava subindo violentamente, porque a economia ficou solta, a inflação começou a subir, petróleo caríssimo. Então, aí é que o gás e o EC inventaram o programa do álcool. Eles é que inventaram o programa do álcool. E havia um grande empresário de São Paulo, Lamartine Navarro, que também uniu os empresários de São Paulo e tal, mas estava engatinhando, estava 1%, digamos. Fui no EC, que era então presidente da Petrobras. Ele não era mais ministro, era presidente da Petrobras. Mostrei esses dois dados para ele, ele falou, João Camilo, você agora nos deu uma gravata terrível. Vocês descobriram que nós não descobrimos, e se for assim mesmo, vocês vão até quebrar a Petrobras. Vocês vão quebrar a Petrobras. Eu falei, bom, mas se a Petrobras for contra, ele falou, eu aguento a mão. A Petrobras não vai ser contra, não, a Petrobras vai apoiar. Bom, então, apoio da Petrobras. Esse estudo vaga, essa coisa. Então, nós estudamos a coisa e falamos assim, bom, nós vamos sair do carro, da mistura do álcool e da gasolina, para o carro exclusivamente álcool. E fazer uma produção de álcool igual a da Petrobras de hoje. Fui no Figueiredo, ele falou, João Camilo, isso é um assunto grave, sério, só reunião de ministério. Vamos reunir o ministério para discutir esse assunto. Então eu estudei mais e tal, reunião do ministério deu uns dias, a reunião começou às 4 da tarde, acabou meia-noite. Expus, era uma ocasião, acho que era 18 ministros, ou assim, 16 votaram a favor, o Delfim Sarracol contra, que queriam para eles. 16 votaram a favor, acabou, o Figueiredo bateu e falou assim, João Camilo, vitória 16-2. Era votação secreta. Eu não sabia quem, eu logo desconfiei que era 16-2, toca o programa e quando acabar o governo eu quero esse programa pronto e o senhor não me chateie mais com esse negócio. Eu quero o programa pronto, 170 mil por dia. O estilo dele era esse, né? Bom, eu voltei para o ministério e tal e metemos os peitos, chamei o empresário de São Paulo. O programa era muito difícil, porque tinha de produzir o álcool, tinha de fazer o carro a álcool, tinha de mudar todo o sistema de distribuição, fazer o carro a álcool. E uma produção igual a da Petrobras na ocasião. A Petrobras não conhecia ainda, não anunciava ainda a bacia de Campos. Daí, uns 6 meses, apareceu a bacia de Campos. E o EC me telefonou e tal, olha, eu falei, quanto que é o preço? Ah, é caro, é muito caro. O petróleo muito profundo, o petróleo muito caro. De fato, resultou mais barato que ele falou na ocasião. Ele deu um preço na ocasião, que o preço, na verdade, foi metade disso. O álcool, então, realmente, no começo, não competiu com o petróleo de Campos. Era mais caro que o petróleo de Campos. Mas tinha o crédito da poluição. E, finalmente, o dinheiro acabou. Não tinha, o Delfim prendeu o dinheiro. O Delfim... Ah, sim! E tanto eles queriam o programa o Delfim e o César Carlos, o que aconteceu? O César Carlos chamou a Petrobras e falou assim, faz álcool também, entra no programa. Aí a Petrobras foi lá me pedir dinheiro do programa do álcool. O Marcos tomava conta, ele se negou. Negamos empréstimo à Petrobras. Não vamos a Petrobras fazer álcool? Ridículo. Negamos empréstimo. Ela então fez por conta própria uma usina de álcool em Curvelo, com mandioca. E o Delfim, isso era o César Carlos com a Petrobras, e o Delfim inventou de fazer uma usina de álcool de madeira em Uberlândia. Álcool de madeira em Uberlândia. E o César Carlos com a Petrobras, álcool de mandioca em Curvelo. Fazendo competição a mim. Todos queriam no programa, né? A usina de álcool de mandioca produziu álcool a 4 vezes o preço do álcool nosso de cana.
1 para 4, fechou, foi a falência. Está lá até hoje a ruína, estão lá em Curvelo. A de Álcoa de Madeira, que era o Delfim, junto com o Sérgio Mota e com Paulo Renato de Souza. Eram os três. Sérgio Mota e Paulo Renato de Souza eram diretores da usina de álcool de Uberlândia. Essa produziu bem mais barato que a de mandioca. Era apenas 2 vezes mais cara que a do álcool de cana. Fechou também, quebrou, está lá até hoje as ruínas. Mas o Delfim prendeu o dinheiro e tal, o fogão do álcool ia bem, prendeu o dinheiro. Eu fiquei no mal das crises. Então eu falei, eu vou tomar empréstimo externo. Eu tinha relação no Banco Mundial. Fui no Banco Mundial, quer dizer, fui não, telefonei, escrevi, fiz um pedido e tal. McNamara se interessou tanto pelo assunto, que era o presidente do Banco Mundial, McNamara, foi um grande ministro americano e tal. Veio no Brasil com o Sheikh Yamani, tem retratos meus com o McNamara e Sheikh Yamani, aqueles retratos ali. O Yamani era o rei do petróleo. Vieram os dois para examinar o assunto. O Sheikh Yamani ficou meio assustado e tal, foi embora. O McNamara ficou mais uns dias, foi no ministério e tal, foi para Washington. Um mês depois, telefone alguém de Washington. Estão 250 milhões de dólares à sua disposição. 250 milhões à sua disposição. Fui lá, assinei o contrato, Delfim foi comigo. Assinou também. Com isso, deu para acabar o programa. O que mais durou no Ministério da Indústria e Comércio, de longe até hoje. Quer dizer, eu fiquei 5 anos e 8 meses. Quando chegou em agosto de 84, estava fervendo a campanha sucessória, né? Estava Tancredo no páreo, Andreasa no páreo e Paulo Maluf no páreo. E por razões muito complexas, muito estranhas, que até hoje eu não sei bem o que aconteceu, o Paulo Maluf estava tornando-se um candidato do governo, digamos. Não do Figueiredo, era da máquina de governo, era do Delfim mais uma vez, e Delfim e outros ali, paulistas e tal, tinham montado aquela turma do Delfim. Contra o Andreasa, que era, na verdade, o candidato de peito do Figueiredo. O Figueiredo estava muito triste, ficou muito abalado com isso. Ele estava vindo do choque do Rio Centro, depois da operação dele. O Figueiredo, nesse finzinho de governo, era um homem doente, triste e fraco. Ele estava, assim, muito quebrado já. E o Delfim estava muito forte, montaram o Maluf, essa coisa. Eu tinha acesso problemas com o Maluf desde o tempo da Lutfala, que era uma operação complicada que a família Maluf tinha feito com o BNDES. Se você olhar os arquivos, vai descobrir a operação Lutfala, ficou muito complicada. E ele era governador de São Paulo e o ministro lidava muito com ele. Fiz uma certa amizade com ele, mas ao mesmo tempo tinha uma certa dificuldade de lidar com ele. Então havia um certo pato lá para os ministros apoiarem o Maluf. E eu me recusei, evidentemente, eu me recusei. Alguém de São Paulo me telefonou dizendo que eu estava errado, que se eu recusasse eu ia cair. Na antevéspera disso, um emissário do Maluf esteve lá em casa, o Kalim Eide, era o maior emissário dele, a Vera assistiu a conversa, uma conversa muito difícil. Eu sei que uns 2 dias depois dessa conversa, me deram um certo checkmate. Quer dizer, saiu uma entrevista do Augusto Franco, que era o presidente do partido do governo. O Augusto Franco deu uma entrevista muito forte no Correio Brasiliense, que era jornal quase oficial, manchete, né? Quem não malufar vai dançar. Então chamei meus companheiros todos, liguei para papai, falei com minha mulher, falei, olha, eu prefiro dançar do que malufar. Então eu escrevi uma carta ao Figueiredo, eu tinha audiência com ele naquele dia, 9 horas da manhã, digamos. Cheguei lá, a moça falou, não, o senhor não vai falar com o Figueiredo, você vai falar com o Leitão de Abreu. O Leitão de Abreu tinha da Casa Civil, né? Era meu amigo, era um homem extraordinário, um homem formidável também. Eu cheguei no Leitão, falei, presidente, ministro, eu trouxe essa carta aqui de renúncia. Ele falou, é bom você trazer, porque senão você corre risco até de ser renunciado. Eu falei, bom, eu queria ir lá no presidente para entregar a carta. Ele falou, não, o presidente não vai receber, não. Entreguei a carta e fui embora, né? Aí deu um escândalo danado, manchete, os jornais do dia só falaram nesse assunto, não me laparam nos jornais todos, televisão e tal. Eu vim embora para Belo Horizonte, dormi em Três Marias. Bom, quando eu estava no Ministério arrumando os papéis e tal, quando chegou um emissário do Figueiredo, falou, o presidente mandou oferecer o avião da presidência para levar o senhor. Eu falei, agradeço muito, eu vou de carro mesmo, vou dormir em Três Marias. Vim de carro, né? Vim de carro, dormi em Três Marias. Dia seguinte cedo, vim para casa, desci na casa do meu pai, que era para dar Liberdade ali. Quando cheguei lá, estava lá um coronel do Exército, chamado Coronel Sampaio do Exército. Falei, o presidente quer falar com o senhor no telefone secreto. Liguei para ele, começou a chorar no telefone. Chorou 10 minutos no telefone, o presidente para despedir de mim. Coisa impressionante isso. A história faz fazendo, né? A história faz fazendo, é curioso isso. Bom, mas a história foi essa. Bom, eu saí do ministério e tal. Depois, então, fui parar em Furnas, né? De Furnas fui parar em Itaipu. E de uns 10 anos para cá, eu sou consultor de empresa. Agora estou quase nada, agora estou quase que parei, né? Mas fiz muita consultoria, trabalhei em muitas empresas por aí. Itaipu foi um momento muito grande da minha vida também. Trabalhei muito em Itaipu.
Gosto muito do pessoal do Itaipu, doutor Scalco e Pedro Parente são grandes amigos meus, trabalharam junto comigo no Itaipu, grandes amigos. Bem, os governos militares brasileiros são muito criticados até hoje pelo mundo afora, essa coisa, mas eles resultaram, na verdade, de um problema sério de luta contra o comunismo, porque naquela ocasião, quando houve início dos governos militares, estava se formando na América Latina uma onda comunista que vinha de Cuba e da Rússia, entrando pelo Chile por Cuba. Foi a famosa história lá do Pinochet, né? Pinochet no Chile, Salvador Allende, estava entrando pela Argentina, por ali, e vinha de Cuba também, pela Rússia, havia infiltração muito forte, então julgou-se que era preciso deter o comunismo, porque o comunismo realmente não ia dar certo, como não deu. E houve então esse problema todo de revoluções aí no Chile, na Argentina, no Brasil, né? Preciso destacar inicialmente que no Chile e na Argentina foi muito mais forte, né? O que houve no Chile e na Argentina em matéria de repressão, a infiltração comunista foi violenta, foi terrível, mortes, milhares, coisa imensa, né? Os militares assumiram, foi mal, sob certo aspecto, não tem dúvida, mas eu vivi de perto esse assunto. Os governos militares eram governos bastante civis, os ministérios eram todos civis. Quem mandava nos governos militares era João Paulo Rei Veloso, Alisson Paulinelli, nosso Alisson Paulinelli daqui, Rondon Pacheco, foi fortíssimo na área militar toda. O Alisson Paulinelli foi famosíssimo no tempo de secretário da Agricultura, ministro da Agricultura, desculpe, o Rondon Pacheco, o Eliseu Rezende, o Leitão de Abreu tinha um prestígio imenso, era um governo fortemente ministros civis. Eles tinham militares nas áreas militares e tinha um ou outro por ali, mas basicamente eram governos quase que civis, né? Mantiveram o Congresso aberto, meio biônico, mas mantiveram. Os deputados eram eleitos, os senadores eram biônicos, né? Mantiveram o Congresso, de qualquer maneira. Então não foi propriamente uma ditadura militar. Foi um período em que havia presidentes militares com certa supressão de certas liberdades, o ato 5, essa coisa, mas o governo era basicamente civil, digamos assim. O presidente Castelo Branco só cuidou muito da parte institucional mesmo, mas tinha um grande ministro, que era o Roberto Campos, civil, que foi o grande homem do governo Castelo Branco. O Roberto Campos foi quem criou o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, criou na ocasião o BNH, que foi formidável, e organizou o DASP. O Roberto Campos foi um ministro que cuidou muito de reorganizar o governo, fez um grande trabalho nesse sentido. Depois, eu conheci mais o governo Geisel, com quem eu lidei mais. O Geisel tinha uma forte obsessão de reduzir a vulnerabilidade brasileira no exterior. Então ele fez um grande programa de industrialização brasileira, substituição de importações, um grande programa de obras de infraestrutura. Grande parte delas passou para o governo Figueiredo, quer dizer, estava em andamento. O governo Figueiredo tem esse grande mérito, acabou. O governo Figueiredo não se preocupou em iniciar. Ele, na verdade, grande obra, ele só iniciou Carajás. Mas ele acabou quase todas as obras iniciadas no governo Geisel. Itaipu vinha lá de trás ainda, Itaipu vinha do governo Médici. O Figueiredo deu total prioridade para acabar Itaipu, deu total prioridade para acabar o programa de telecomunicações, que estava muito avançado no Brasil, o programa siderúrgico. Tudo isso foi iniciado no governo Geisel, que o Figueiredo acabou. O governo Figueiredo entra na história como tendo terminado todo um grande programa de obra de infraestrutura, de superestrutura, o grande programa siderúrgico, o grande programa nuclear, o grande programa elétrico, o grande programa de telecomunicações, foram terminados no governo Figueiredo. Mas iniciados e bastante adiantados no governo Geisel. Quer dizer, houve uma continuidade. Isso também vai muito a meta do governo militar sobre certo aspecto. Que se fosse o governo civil, não teria havido continuidade, tinham parado as coisas e tal. O Figueiredo, no primeiro dia, disse: primeiro acabar com o que está em andamento. Acabar com o que está em andamento. Depois vamos pensar alguma coisa nova. Aí houve Carajás, que o BNDES na ocasião era comigo, eu tive a aventura de financiar Carajás, que é um grande projeto, abriu todo aquele norte lá. Houve o projeto Civan também, começou ali, que eu trabalhei no projeto Civan também, projeto da cobertura da Amazônia. Agora, depois já nos governos seguintes, não houve muita preocupação com essas coisas. Os governos acharam que deviam intervir menos, eu também acho que deviam intervir menos, mas o que eles fizeram? Eles continuaram aumentando impostos do mesmo modo, intervindo menos e contratando mais funcionários, e gastando dinheiro à toa. O desperdício que há no governo hoje é formidável, né? Qualquer coisa custa o dobro, o tipo que custa aqui fora. Houve toda a privatização da siderurgia estatal,
não é? Houve toda a privatização de telecomunicações, houve a privatização de algumas estradas dadas em concessão, não privatizadas, e houve privatização pequena no setor elétrico, a siderurgia e a telecomunicações, que foram todas privatizadas, elas tinham primeiro uma motivação que é, na verdade, que motivou o governo, foi arranjar dinheiro. O governo estava quebrado, quer dizer, já tinha aumentado impostos, a Constituição de 38 tinha entrado em serviço, dando direitos sem dar deveres, a Constituição de 38 inclui despesas imensas que o governo não tinha como pagar. Então, o governo precisava de vender, precisava pagar, então vende o que tem. Então, essa é a primeira motivação, que foi a motivação básica inicial. A segunda motivação, que é ideológica, e a meu ver válida, é que o governo não pode... O governo não está aí para fazer chapa de aço, isso não é assunto de governo. Fazer trilho, fazer prego, isso não é assunto de governo realmente. Por quê? Porque isso exige descentralização, exige administração na hora, no momento. E o governo é lento. O governo é lento. Para construir, o governo foi bem. Quer dizer, se não fosse o governo, não teria sido feito os em Minas, não teria sido feito Tubarão, não teria sido feito as Sominas. Isso não tem dúvida. O governo é bom para dar partida e construir. Que ele tem coragem de assumir risco que o empresário privado não assume. Ele assume o risco. O dinheiro é dele e tal, né? Manda fazer, né? Faz aí a sua mina, ele faz, né? Agora, depois de pronto, o governo realmente não é um bom gerente para essas coisas. Não é, isso eu sei que eu trabalho no governo. Imagina um governo lá em Brasília, a sua mina quer vender 100 quilos de prego, o ministro tem de assinar lá em Brasília. Quer dizer, vai comprar, digamos, um automóvel, tem que fazer concorrência pública. Não funciona, não é descentralizado. E uma das bases da eficiência é a descentralização, o comando local, imediato. Então, foi correto privatizar a siderurgia, foi correto privatizar telecomunicações, isso não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. Estradas, eu já não digo mesmo, estrada, a meu ver, é um assunto de governo. O governo no mundo inteiro, estrada é assunto de governo, a menos de uma ou outra que é privatizada. Agora, a energia elétrica já é mais discutível também, que é um serviço público. Porque vender aço é serviço público, tem que competir com o aço da China. A Uzi Minas hoje compete com o aço da China, compete com o aço da Rússia. Assim por diante, né? Essa coisa. Energia elétrica não compete com ninguém, energia elétrica é só aqui. Energia elétrica é aqui, tem que ser aqui. É uma coisa local, serviço público, tem desde o pobrezinho na favela até a grande fábrica em São Paulo. Então a energia elétrica está na zona de fronteira aí, se é bom ou não privatizar. Eu acho que a energia elétrica pode ser estatal. A CEMIG teve grande sucesso, outras estatais, entretanto, não tiveram sucesso, fracassaram. Porque os governos, em geral, usam as suas empresas para fazer negociatas ou para fazer clientelismo. Um não faz negociata, mas enche de gente. Põe lá do dobro de gente que tem. O outro faz negociata. O outro faz negociata com o empreiteiro. O outro faz negociata com o fornecedor. Então, as estatais brasileiras, em geral, com exceção honrosa da CEMIG, não são tão boas. Não são tão boas. Por que a CEMIG tem sucesso enorme, apesar de ser estatal? Porque ela tem, a maior parte do capital da CEMIG é privado. Desde o tempo de Maltibol na CEMIG, há 40 anos atrás, a CEMIG tem acionistas privados. Hoje, a maioria do capital da CEMIG é privado, não votante. Tem muito capital votante privado e tem muito capital não votante privado, que compõe a alta maioria do capital da CEMIG. Então, a CEMIG é regida por capitais privados. Está na Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York controla a CEMIG até hoje. Controla a CEMIG. É como a Petrobras. A Petrobras tem sucesso, sabe por quê? Porque grande parte do capital da Petrobras é privado também. É empresa estatal privada. Então, o governo não tem condição de mexer lá, porque o privado pula, acha ruim. Então, a energia elétrica pode ser estatal ou privada, mas para ser estatal precisa ter governos sérios, ou então ter grande participação do capital privado. O grande gargalo brasileiro, onde o Brasil tem fracassado, é o governo brasileiro. O governo que eu falo é nos 3 níveis, é União, Estado e Município, Executivo, Legislativo e Judiciário. O gargalo brasileiro não é a livre iniciativa. A livre iniciativa brasileira tem tanta iniciativa, tem tanta vida quanto a própria vida. Ela é livre quanto a vida é livre, ela tem iniciativa livre. É uma livre iniciativa muito competente, muito capaz, muito empreendedorista. Agora, por alguma razão, alguns atribuem a heranças ibéricas, outros atribuem a solidão do homem brasileiro de 200 anos atrás, que nascia abandonado, filho de português com índia, filho de português com negra. O português ia para o interior, ficava a mãe sozinha com o filho. A solidão das crianças de 200 anos atrás, a solidão, a miséria e a fome, e a escravatura. Alguns acham que veio da escravatura, nossas raízes más. Vem de Portugal, vem da Espanha.
O Geisel costumava falar, bom, esses males todos vêm do tempo de Pedro Álvares Cabral, não é eu, Pedro Álvares Cabral, quer dizer, dizem que o Lula agora acha que o Brasil começou com ele, não com o Pedro Álvares Cabral, falam isso também, brincadeira, né? Mas tudo é muito difícil entender que as coisas vêm de longe realmente. Agora, eu acho que o Brasil não tem desculpa de atribuir seus problemas de governo ao patrimonialismo e ao clientelismo e à burocratização que veio da Península Ibérica. Isso foi há 300 anos. Nós não temos desculpa de não termos montado um bom governo, nos 3 níveis e nos 3 poderes. O governo hoje, para o senhor ter uma ideia, ele arrecada 38% de tudo que nós produzimos. Tudo que o senhor ganha, o governo fica com 38%. Os serviços que o governo presta são de alto custo-benefício. O custo é muito alto para o benefício pequeno. Então, nós estamos aí há mais de 20 anos, 25 anos quase, com imensas dificuldades no país, que eu debito a todos os governos desse período. A todos eles. A todos eles. É necessário, é urgente, é fundamental uma reforma de governo no Brasil. Caso contrário, o Brasil vai continuar patinando, perdendo posição no mundo. Nós tivemos um ótimo crescimento de 1900 a 1980, mais ou menos. Era o tal crescimento de ocupação do território, um crescimento predatório sobre certo aspecto, ocupando território. Foi muito bem. O Brasil se colocou muito bem no mundo até 1980. Nós estamos perdendo posições no mundo. Por quê? Por causa do governo. O governo gasta demais, gasta desabridamente. Temos a Previdência falida. A Previdência esse ano tem um déficit de 46 bilhões de reais. Ainda estão anunciando que vão reduzir a alíquota de Previdência para empregada doméstica, para isso, para aquilo, aumentar o déficit. O juro mais alto do mundo, um juro escandalosamente alto. Por quê? A despesa pública. O pessoal reclama muito da carga tributária alta. O pessoal reclama muito de juros altos, é verdade. Mas o problema não é nem carga tributária alta, nem juro alto. O problema é a despesa do governo. É por causa da despesa do governo que o juro é alto. É por causa da despesa do governo que a carga tributária é alta. A carga tributária tem que pagar a despesa do governo. A carga tributária, então, é provocada pela despesa do governo, provoca juro alto, o juro alto atrai dólar, valoriza o real, prejudica a vida interna. Então, nós temos um seríssimo gargalo no governo. Grande parte do problema veio com a Constituição de 88. É uma Constituição cidadã, mas que não é competitiva. Ela ignorou os problemas do mundo. Ela achou que o Brasil era uma ilha e podia fazer aqui uma Constituição cidadã. Só dava direitos, não dava deveres. Isso não existe. Isso não existe. Ela tem sido reformada para melhor. De tempos em tempos faz uma reforma assim, calça aqui, calça ali, lá vai melhorar, lá vai vivendo. Mas tem que ter uma profunda reforma de Constituição e de mentalidade do governo em si. Não tem dúvida nenhuma. Eu não sou político, nunca fui, nunca entrei em partido político, nunca filiei a partido político, mas tinha boa amizade com os políticos. Eu compreendo que o político, a maioria dos políticos é uma grande pessoa. São grandes pessoas, em geral são pessoas de espírito público, que interessam-se pelo conjunto, servem muito, eles fazem o papel do padre, o papel do coronel, o papel do protetor, são avalistas de empréstimos, votam pela eleição de misos do interior, vão nos casamentos, vão nos enterros. Eles têm um papel muito de atenuar tensões, aliviar tensões. Hoje, evidentemente, há muito político que distorceu isto. Piorou muito, a corrupção cresceu muito, há muito político hoje profissional, mas de modo geral a classe é uma classe melhor do que se fala. Eu não tenho dúvida alguma, é como usineiro. Eu me lembro quando eu cheguei no ministério, alguém me falou assim, muito cuidado com o usineiro, com o banqueiro e com o empreiteiro. O usineiro eu lidei muito com eles têm mau nome, mas não merecem esse mau nome. A classe é boa, há exceções ruins. Empreiteiro também, a classe é boa, há exceções ruins. E banqueiro eu já tenho alguma dúvida, lidei menos com eles. Mas na minha carreira, eu sempre estudei muito, trabalhei muito. Eu tinha uma frase que eu pronunciava nas palestras que eu fazia, que era importante na vida, é estudar e trabalhar, né? Que estudar é buscar entender melhor este fascinante mundo em que nascemos. E trabalhar é buscar tornar melhor este estranho mundo em que vivemos. Eu sempre tive um pouco esse conceito. E eu quero agradecer, de modo geral, a vida, a oportunidade que me deu, as famílias que eu tive de meu pai, a família que eu fiz com a Vera, a família dos meus irmãos, Maria Meca, Cristiano, Jaime, Zé e Lúcia, minhas filhas, Lucineiro e Regina, sempre me deram muito apoio. Muito apoio. Então é bom viver assim, a gente chega no final da vida com muita lembrança. Na vida nós somos peregrinos, andarilhos. Eu particularmente fui peregrino, fui andarilho, andei demais por aí. E o peregrino carrega mochilas e certamente toda pessoa na vida, nessas duas mochilas, pode imaginar que em uma mochila está pondo lembranças, na outra está pondo esperanças. Não é isso? Então ele vai andando, vai andando. Ora, à medida que ele vai andando na vida, a mochila de lembranças vai crescendo, vai enchendo, as lembranças vão cada vez mais, né? E a de esperanças pode ir esvaziando, não é isso? Então ele vai desequilibrando, começa a pesar muito para o lado das lembranças,
Não é isso? Então ele pode até cair, que vai desequilibrando. Então o importante na vida é manter a mochila de esperanças sempre renovada com novas esperanças. E manter a mochila de lembranças cheia de lembranças leves, de coisas leves que você fez na vida. Solidariedade, amizade, isso é importante na vida. É um apólogo final que eu acho interessante lembrar aqui.